Com isso, está esgotado, né? Pelas minhas anotações, pauta esgotada. Consulte se há processos incontroversos. Em não havendo, livre a palavra. Tem a palavra o conselheiro Adircélio. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho 2 registros a serem feitos. O primeiro deles é que, no início de março deste ano, eu comecei o curso de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Direito. Esse era um projeto antigo, mas que, em virtude de outras prioridades da minha vida pessoal e também profissional, eu vinha adiando. E, de forma que no segundo semestre do ano passado, eu entendi que havia chegado a hora, que era o momento, e finalmente resolvi pôr em andamento esse projeto. E tive a felicidade de ser aprovado no concorrido processo seletivo, o mestrado em Direito da UFES, que é muito procurado por acadêmicos do Brasil inteiro, por ser o que tem melhor avaliação pela CAPES no país, juntamente com mais 5 universidades brasileiras, dentre as quais a USP. E essa foi uma das razões pelas quais escolhi cursar o programa deles. O tema objeto o tema do projeto da minha dissertação é o controle externo da administração pública sob a ótica da justiça realizada. Tem como marco teórico as ideias do economista e filósofo indiano, o Amartya Sen. Essa abordagem pretende levar em conta uma atuação mais efetiva por parte das Cortes de Contas, mais condizente, inclusive, com a sua elevada missão constitucional e também com o que a sociedade espera dela. Muitas pessoas têm questionado a minha ausência esses últimos dias, e, inclusive hoje o conselheiro Vandal brincou perguntando se eu estava de férias. Né? Isso, de certa forma, me deixa satisfeito saber que a minha falta é sentida, e a razão, na verdade, é justamente essa, é justamente o mestrado que tem absorvido uma boa parte do meu tempo. Infelizmente, não estarei tão presente nesta casa como de costume, mas eu creio que é por uma boa causa, é do interesse do nosso tribunal, e tenho certeza que eu conto não só com o apoio e compreensão de todos, mas também com um incentivo. Eu já comuniquei formalmente à presidência, já havia feito de maneira informal e depois eu fiz formalmente sobre tal fato, inclusive dessa necessidade de afastamento das minhas rotinas de trabalho, de sessões, em virtude não apenas das aulas, mas também do grande volume de atividades complementares de extra-classe. Bom, o segundo registro que eu tenho a fazer aqui, e que não deixa de ter relação com o primeiro, é que na última quarta-feira eu encaminhei ao presidente desta casa um pedido de desligamento da minha função de supervisor do Instituto de Contas. Como todos sabem, essa função é de livre designação por parte do presidente. No ano passado eu já havia conversado com o então presidente, o conselheiro César Filomeno Fontes, sobre a minha intenção em deixar um Instituto de Contas, em virtude de várias razões, dentre elas a grande sobrecarga de trabalho, de viagens, o que me impedia de encaminhar alguns projetos, alguns andamentos, inclusive dentro desta casa, encaminhamentos esses que eu entendo ser de suma importância e nos quais eu vejo uma necessidade premente de uma maior atenção. Então, eu procurarei me dedicar a elas a partir de agora, além de me dedicar também ao mestrado e ao meu gabinete, que também demanda muita atenção. Bom, mas naquela oportunidade, o conselheiro César Fontes ressaltou a importância da minha supervisão no Instituto de Contas e me pediu para eu permanecer à frente dele. E eu, em deferência ao pedido dele, assim o fiz. Bom, mas o fato é que na segunda quinzena de fevereiro, quando eu retornei de férias, eu procurei o conselheiro Salomão Riba Júnior. Até então não tinha tido a oportunidade de conversar com ele, desde sua posse como presidente. Na sessão em que ele foi eleito presidente desta casa, eu registrei que me colocava à disposição para colaborar com a gestão dele, não necessariamente à frente do ICOM, mas onde ele melhor entendesse. E nessa conversa ele me falou de maneira bem franca, como costumam ser francas nossas conversas, que ele gostaria de supervisionar diretamente a nossa escola de governo. Me explicou que tinha um carinho muito grande pelo ICOM, o que é mais do que compreensível, até mesmo pelo fato do ICOM ter sido criado na gestão dele passada como presidente. Bom, eu não só compreendi as razões dele, como apoiei e prontamente indaguei como ele gostaria de operacionalizar o meu desligamento, se ele iria providenciar de ofício ou se ele preferiria que eu encaminhasse um pedido formal de desligamento. Ele falou, sério, vamos
vamos aguardar uns dias e depois a gente vê como é que a gente faz isso. Mas, independentemente disso, eu assim que saí da conversa com o presidente, eu me reuni de imediato com a diretora executiva do ICOM, a senhora Josiane Aparecida Corrêa, comuniquei o meu desligamento de fato, ainda que não de direito, e falei para ela que a partir daquela data eu não mais despacharia os assuntos da nossa escola de governo. Em consideração ao pedido do conselheiro Salomão, eu aguardei aproximadamente um mês, de modo que na última quarta-feira, né, voltei a conversar com ele, combinei que encaminharia o meu pedido de desligamento formal, e assim eu fiz. Esse pedido ainda não foi publicado, obviamente pela exiguidade do tempo, mas creio que em breve deve estar sendo publicado. Eu quero dizer que foi uma satisfação enorme esse tempo que eu estive à frente da nossa escola de governo. Foi um período de grande crescimento, tanto pessoal como profissional. Procurei desempenhar essa função com muita dedicação e zelo. Durante a minha gestão, procuramos utilizar a capacitação como instrumento efetivo de concretização da política de gestão de pessoas, não somente visando os efeitos diretos do aperfeiçoamento profissional e pessoal, mas também os reflexos indiretos disso na autoestima, na motivação dos servidores e, consequentemente, na construção de um melhor ambiente de trabalho. A meu ver, tivemos importantes avanços nesse período. Durante a gestão do presidente Vandal, por reivindicação minha, foi editada a Portaria 864, de 2010, pela qual o servidor passou a poder utilizar para fins de compensação 100% do tempo efetivamente dedicado em eventos do programa de capacitação, quando executado de forma direta pelo ICOM e realizado fora do horário de expediente do servidor. Isso antes não era assim. Nós encaminhamos essa solicitação para o conselheiro Vandal, ele acolheu, e na época ele ressaltou que a intenção com isso era propiciar um melhor ambiente de trabalho para todos. Na gestão do conselheiro Herbst, houve grande investimento em capacitação. Por iniciativa dele, o ICOM, juntamente com a ENAR, promoveu uma especialização na área de concessão para os nossos servidores. Foi também na gestão dele lançado os pilares do programa de mestrado em gestão de políticas públicas, em administração e em direito, junto à Univale, cuja execução terminou por recair na gestão do presidente Fontes. Viabilizamos a participação dos nossos servidores em eventos de capacitação de âmbito nacional, seminários, congressos, encontros técnicos, o que fomenta o intercâmbio de conhecimentos com tribunais de contas de todo o Brasil, amplia os horizontes dos nossos técnicos, e esse foi um processo que perpassou de maneira gradativa pelas 3 gestões presidenciais. Ele começou na gestão do presidente Vandal, houve um incremento na gestão do conselheiro Herbst e se intensificou na gestão do conselheiro César Filomeno Fontes. Nesse processo, talvez o mais importante é que procuramos democratizar e universalizar essa participação, considerando critérios de rodízio, meritocracia, pertinência temática com a área de atuação, dialogando com as diretorias técnicas. Bom, ainda na gestão do conselheiro Fontes, organizamos o ciclo de estudos municipais em pleno ano eleitoral, o que era um tabu nessa casa, pois muitos diziam que não dava certo. Eu confesso que eu nunca entendi bem por que razões não daria, e essa percepção era comungada também pelo conselheiro Fontes, e essa experiência comprovou justamente isso. Nós fizemos o ciclo, excluímos a participação da clientela política, os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, que obviamente estavam envolvidos em processo eleitoral, que também, em tese, já estariam terminando o seu mandato, e trouxemos representantes dos conselhos tutelares e de organizações do terceiro setor. E o evento foi um sucesso. Tivemos a participação de 3.289 agentes públicos, quando no ano anterior, no ano não eleitoral, tivemos 3.900 aproximadamente. E aí nós atendemos a clientela política de maneira específica, de 2 maneiras específicas. Primeiro, promovendo no primeiro semestre orientação quanto às obrigações de fim de mandato. E após as eleições, tivemos o TCE Orienta Itinerante, dirigido aos prefeitos e vice recém-eleitos e prestes a iniciarem seus mandatos. Bom, uma outra atribuição que compete ao ICOM, de acordo com a nossa lei orgânica, e que poucos têm conhecimento, é a de promover o relacionamento entre a nossa casa e outras instituições, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. E eu procurei imprimir um perfil protagonista também, do papel do supervisor também quanto a esse aspecto, participando de eventos técnicos promovidos
pelas entidades que congregam os membros das Cortes de Contas de todo o Brasil, como a Tricom, a Audicom, a Ampicom, e também dos encontros realizados pelo Instituto Rui Barbosa, do qual, inclusive, eu sou membro suplente da diretoria. Bom, participei de maneira proativa também de eventos internacionais de elevado nível técnico e de conhecimento, como os promovidos pelo OLACEFS e também pela Eurorae, que é a entidade que congrega as Cortes de Contas regionais e equivalentes da Europa, Rússia, e da qual a nossa casa faz parte. E fazemos parte graças ao empenho pessoal do conselheiro Salomão Riba Júnior. Bom, esses eventos são uma oportunidade ímpar de integração, de troca de experiências, de know-how e conhecimento para a nossa casa. No ano passado, tive a oportunidade de participar, juntamente com o conselheiro Vandal, do seminário sobre a luta contra a fraude e a corrupção em Bordeaux, na França, promovido pela Eurorae. Em outubro, participei também do seminário sobre qualidade nas auditorias do setor público, também realizado pela Eurorae, na capital da Lituânia, em Vilna. Representei esta casa na Espanha, juntamente com o conselheiro César Fontes e o conselheiro Salomão Riba Júnior, no evento internacional em que discutimos as perspectivas de futuro dos órgãos de controle externo no cenário de crise econômica internacional. Bom, esses eventos de altíssimo nível técnico contribuíram, e muito, tenho certeza, para o desempenho das atividades daqueles que participaram das atividades aqui nessa casa. Enfim, penso que muito foi feito nesses quase 3 anos em que estive à frente da nossa escola de governo, porém eu reconheço também que há muito ainda por fazer. Um projeto, por exemplo, que eu não consegui realizar, e eu já manifestei isso para o conselheiro Salomão, mas que estava em processo embrionário e fica aqui como sugestão, é a realização de oficinas de casos práticos, reunindo as diretorias técnicas, gabinetes e até os órgãos de atividade meio desta casa, através das quais, por meio dessas oficinas, nós debateríamos situações reais de atuação do nosso tribunal. Onde o tribunal andou bem, onde ele andou mal, de que maneira ele poderia atuar melhor. Na época que eu trabalhava na Receita Federal, sempre fizemos diversos seminários desses e eram sempre muito proveitosos. Porque de nada adianta acumular o conhecimento se não soubermos aplicá-lo, colocá-lo em prática. Eu sei também que essa é uma preocupação do conselheiro Herbst, pois um dia desses nós conversamos justamente sobre isso. Bom, e por tudo o que foi dito até aqui, fica bastante claro que esse trabalho que eu exerci na supervisão do Instituto de Contas não é um trabalho individual, mas é sim uma construção coletiva. Eu quero finalizar registrando alguns agradecimentos. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao conselheiro Vandal, que foi quem primeiramente me designou para essa função, até na época por indicação do conselheiro Fontes. Quero agradecer também ao conselheiro Herbst e ao conselheiro César Fontes por todo o apoio que tive na época em que eles foram presidentes. Quero agradecer aos demais conselheiros que também sempre me apoiaram, o conselheiro Júlio Garcia, na época que o conselheiro Fontes sugeriu meu nome, ele foi um dos primeiros a apoiar. Quero agradecer ao conselheiro Ernesto de Nadal também, que sempre me apoiou e que sempre me representava no Oeste do Estado, nos eventos do ciclo. Quero agradecer ao Ministério Público de Contas, aos seus membros e aos seus servidores, e o faço na pessoa do Dr. Márcio de Souza Rosa, por todo o apoio que tive daquela instituição. Aos conselheiros substitutos Sabrina e Kleber, que sempre que possível, na minha ausência, me substituem. Quero agradecer também, essa substituição, ela contribui muito para o meu desempenho aqui em outras atividades, me libera muito, então quero agradecer. Quero agradecer a toda a equipe do ICOM pelo trabalho incansável, e o faço não apenas na pessoa de sua diretora executiva, a doutora Josiane, mas também na Estela Mares, no Davi, Yamara, Valdelei, Roseli, a Delk, a equipe da biblioteca, a Valéria, o Heitor, a Márcia e a Silvia. Bom, agradeço também ao meu gabinete, que sempre me dá todo o apoio e suporte necessário para realizar outros trabalhos e o próprio trabalho do gabinete, a todos os demais diretores e servidores dessa casa. E, por fim, quero dizer ao conselheiro presidente, Salomão Riba Júnior, que lhe desejo muito sucesso na condução da nossa escola de governo. Eu tenho certeza que, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, saberá conduzir o nosso Instituto de Contas no caminho necessário para avançarmos ainda mais. E eu continuarei colaborando com a gestão de Vossa Excelência, agora de outra forma, visando sempre os aprimoramentos necessários para esta casa. Encerro esse registro com a frase do filósofo e educador canadense, o Marshall McLuhan,
que diz o seguinte: na espaçonave Terra não existem passageiros, somos todos tripulação. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Eu desejo, em primeiro lugar, dizer ao eminente conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior que fico muito feliz com a sua decisão de voltar às bancas escolares, uma vez que isso não é muito comum entre nós, na medida em que o tempo passa, apesar da sua juventude, mas que posições de destaque na administração pública são conquistadas e de forma perene há um afastamento natural do mundo acadêmico, exceto por aqueles que se dedicam ao magistério. Isto, eu quero cumprimentá-lo por isso e, sem dúvida nenhuma, escolheu um dos cursos de maior renome na América Latina, que é o curso de Direito, mestrado de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Passou, tenho certeza, por uma seleção duríssima. E por isso reitero meus cumprimentos. Sobre o aspecto funcional, evidentemente não se trata de compreensão, mas de um direito que é assegurado pelo Estatuto e pelo Regulamento. Eu recebi de Vossa Excelência a comunicação formal e já despachei para instruir e designei o conselheiro Júlio Garcia como relator, matéria que será submetida em reunião administrativa. Obviamente que o trabalho desenvolvido pelo Instituto, no Instituto de Contas, por Vossa Excelência, é do conhecimento de toda a casa, de todos nós, e merece os nossos mais sinceros e efusivos cumprimentos pelo que desenvolveu. Vossa Excelência estará mais ocupado do que imagina no mestrado, mas mesmo assim a casa, tenho certeza, sempre que possível, poderá contar com a sua cooperação em outras atividades, que todas significativas para algumas mudanças dentro do planejamento estratégico, a cuja primeira reunião Vossa Excelência não compareceu. Graças ao mestrado. Mas comparecerá às outras, eu tenho certeza, e poderá aí também dar uma grande contribuição, tenho certeza, para essa construção de algumas mudanças que estamos fazendo em coletivo, dando consequência ao que já se fez, e inclusive a própria atualização do planejamento estratégico já vem desde o trabalho do conselheiro César Filomeno Fontes, e nós estamos apenas prosseguindo com a colaboração de todos. Dito isso, continua livre a palavra. Tem a palavra o conselheiro Fontes. Muito presidente, eu não poderia, gostando das inúmeras citações que Sua Excelência, o conselheiro Adircélio de Moraes, fez com referência ao trabalho que desenvolveu como presidente dessa casa, com a sua efetiva participação e colaboração. Realmente foi muito feliz no momento em que o conselheiro Vandal escolheu o conselheiro Adircélio para supervisionar o Instituto de Contas. Foi buscado o mais jovem conselheiro, aquilo que talvez que nós não pudéssemos mais acrescentar. Novidades. Sua Excelência pôde realmente demonstrar nesse período que passou lá na gestão Vandal, Epps, na minha, uma desenvoltura muito boa e pôde cobrir uma série de deficiências que, aqui eu falo deste presidente, daquele presidente naquele momento, e pôde fazer com que o Instituto de Contas pudesse efetivamente alcançar os seus objetivos. Fiquei muito satisfeito, porque, Sua Excelência, conseguimos efetivamente realizar o grande ciclo, que se sempre faz, sem, no ano de eleição, preocupados que todos estávamos. Sua Excelência conseguiu realizar o ciclo sem envolvimento político-partidário, e, posteriormente, com o maior programa que esse tribunal há de realizar ainda, do ano que findou, mas daqui para frente, o TCE orienta itinerante. Nós firmamos 20 convênios com associações de municípios de toda Santa Catarina, a fim de que nós pudéssemos cada vez mais estarmos presentes no município catarinense e, principalmente, conselheiro Adircélio, com a colaboração de Vossa Excelência e dos senhores conselheiros, nós abrimos espaço a outros tão importantes segmentos da sociedade
que levam fatia bastante expressiva do orçamento de Santa Catarina. E com, por exemplo, as ONGs e outras instituições. Assim, senhor presidente, eu acho que foi acertada, sem dúvida alguma, essa decisão do Conselheiro Adissego. Lamentamos muito, mas, por outro lado, Sua Excelência, por ser o mais jovem conselheiro desta casa, com apenas 39 anos, terá quase mais 30 anos para prestar serviço ao Tribunal de Contas. Eu acho que Sua Excelência, ingressando no mestrado do nosso Universidade Federal de Santa Catarina, irá, sem dúvida alguma, melhorar cada vez mais os trabalhos e aperfeiçoar os trabalhos dessa casa. Significa que são 31, não é mais 30. Perfeitamente, mas estou arredondando porque é muito tempo. Eu gostaria de ter um pouquinho mais, não posso, infelizmente. O tempo é implacável, Excelência. O tempo é implacável. Mas tem, sem dúvida alguma, que será bem generoso, e é generoso, com o Conselheiro Adissego. Eu tenho certeza que ingressou nessa casa através de concurso público como auditor, e chegando ao cargo máximo nessa casa, que é de conselheiro, e cada vez mais preocupado no seu aperfeiçoamento, na sua qualificação. Eu quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência pela decisão. Obrigado. Não por deixar o ICOM, que eu acho que o ICOM vai perder, mas por enriquecer, naturalmente, os conhecimentos de Vossa Excelência, e terá, sem dúvida, benefícios a esta casa. Muito obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Não havendo mais quem queira dela fazer uso, está encerrada a presente sessão, convocada outra para dia e hora regimentais. Ele Fuentes. Obrigado pelas palavras generosas.